O primeiro desses modificadores é o tipo de terreno em que o combate está se desenrolando. Considera-se sempre que o combate está se desenrolando no hexágono onde está a peça defensora. Então, no nosso caso aqui, essa unidade está no terreno aberto. Voltando para a nossa tabelinha de efeitos do terreno na movimentação e no combate, a gente vê que o terreno aberto não tem influência nenhuma no combate. Voltando aqui para o tabuleiro aqui, que é mais fácil de visualizar, em terreno aberto não tem influência nenhuma no combate. Cidade vale 2 colunas, eu vou explicar o que é isso. Rio, se a unidade defensora estiver do outro lado de um rio, são 2 colunas. Se a unidade defensora estiver numa montanha, são 3 colunas, e assim, dependendo do tipo de terreno, e existe uma infinidade de tipos de terreno em todas as simulações que existem. Então, no nosso caso aqui, ele está em terreno aberto. Mas supondo que ele estivesse no hexágono de montanha, a situação já seria diferente. A montanha, a gente vê aqui na tabela de combate, dá um direito ao modificador de 3 colunas. Então, o ataque vai deixar de ser uma relação de 3:1, a gente vai ver mais adiante. Existe uma outra situação de modificador de combate, que é no caso, exemplificado aqui, de que o defensor não possa recuar para nenhum hexágono livre de uma ZOC inimiga. Nesse caso, considera-se que ela está cercada. E, na grande maioria dos wargames, quando uma unidade defensora está cercada, isso é uma grande desvantagem, então o jogador atacante ganha uma coluna à direita na tabela de resolução de combate. Existem situações incomuns em que, por exemplo, aqui, essa unidade está cercada, não porque existam outras unidades em volta, mas porque existe um tipo de terreno, no caso aqui o mar, em que ela simplesmente não pode recuar. Essa unidade também, nesse caso, é considerada cercada. De volta para o nosso exemplo aqui, existe uma outra situação, um outro modificador da relação de combate, que é a chamada unidade de comando. Dependendo do nível do jogo, se o jogo for de nível batalhão, quando todos os batalhões do mesmo regimento participam do combate, entende-se que há uma eficiência máxima da unidade nesse combate, então ela ganha uma coluna. No caso específico do nosso Monte Castelo e a linha gótica, o jogo é nível regimental. Então, quando todos os regimentos da mesma divisão, como por exemplo aqui, temos a 10ª Divisão de Montanha Americana, representada pelos seus 3 regimentos, nesse caso, ela está ganhando uma coluna à direita nesse combate, devido ao chamado bônus por unidade de comando. Então, agora, a gente pode conhecer a tabela de efeitos de combate, que é a tabela que vai me dar o resultado do combate. No nosso exemplo aqui, começamos com uma relação de 3:1. A unidade defensora está num hexágono de montanha. Isso lhe dá a vantagem, como a gente já viu, de 3 colunas à esquerda. No entanto, o atacante, ele tem a vantagem de estar cercando o defensor, isso lhe dá uma coluna à direita, e ele tem a unidade de comando, o que também lhe dá uma coluna à direita. Com isso temos a definição da coluna que vai ser utilizada na tabela de efeitos de combate. Para a resolução final do combate, aí sim se faz uso de 2 dados.
Para a definição da linha, então são jogados 2 dados de 6 faces e, com o resultado, ver o que a tabela determina. Então, num ataque 2-1, resultado 4, a tabela determina que esse combate resultou em um impasse. O significado de cada um desses resultados é o seguinte: o resultado na coluna sempre vai informar primeiro a situação da defesa. É o D. Defesa. A defesa, nesse caso, pode vencer ou ser derrotada, no caso seria obrigada a recuar, ou ela pode ser totalmente destruída, que é o caso do E, defesa eliminada. Então nós temos aqui, além disso, a defesa pode vencer ou recuar intacta, ou seja, sem sofrer baixas, veremos isso no próximo filme, ou sofrendo baixas. Então, ainda dentro do exemplo da coluna 2-1, se o resultado dos dados tivesse caído 2 ou 12, o resultado teria sido para o defensor DRB, ou seja, a defesa recua com baixas. No caso, o atacante é identificado pela letra A, tem também as mesmas possibilidades. Se a defesa recua, o ataque vence e vice-versa. Então, aqui nesse caso aqui, a defesa recua com baixas, o ataque vence com baixas. Aqui, a defesa recua intacta, o ataque vence com baixas. Toda a tabela tem uma combinação dessas 3 letrinhas. Existem apenas 2 exceções, que é o caso do impasse, que foi o que deu nesse exemplo, que significa que não acontece nada. Do jeito que ficou a movimentação, ela fica interrompida assim, e na vez de jogar do jogador adversário, é que ele vai ter que decidir se ele vai contra-atacar ou se vai recuar. Existe o chamado EMP, que também é uma situação diferenciada, em que todas as unidades da defesa, na maioria das simulações, são eliminadas e um igual número em poder de ataque é eliminado entre as unidades atacantes. Existem outras interpretações, existem outros resultados. Além disso, há a possibilidade catastrófica da defesa ser eliminada, que é o DE, ou o ataque ser eliminado, que é o AE. Nesse caso, uma unidade defensora ou atacante é eliminada.